Olá, seja bem-vindo a um lugar de bênção e paz. Hoje aqui na Igreja Batista de Norte receberemos o pastor Gilson Maroni, pastor convidado para trazer a mensagem do Senhor. Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Flávio sabe, isso não é uma praxe, eu repito aqui, que o carinho que recebo deles tem recíproca verdadeira. Tenho muito carinho por ele, por seus pais e, por consequência, por esta igreja, Igreja Batista L Norte. Quando o pastor Flávio me convidou, eu, numa última resposta, disse que estaria aqui com muita alegria. E é sobre este tema que quero, nesta noite, tratar com os senhores. Alegria completa. E antes de entrar nos detalhes desta mensagem, quero dizer ao pastor Daniel, à sua esposa, que manifestar minha gratidão pela belíssima mensagem musical e uma mensagem especial ao meu coração, especialmente este hino que o pastor falou no último, é também um dos meus preferidos e sinto que Deus, de uma maneira muito especial, falou ao meu coração. Se por alguma razão tivéssemos que terminar esta programação cultica aqui, eu particularmente já sairia satisfeitíssimo, pastor Daniel e meu irmão e sua esposa. Meus queridos, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de João, o mais grego de todos os evangelhos, e no capítulo 15 nós vamos ver os versículos de 1 a 11. Aqueles que puderem, por gentileza, coloquem-se em pé. Nós vamos ler este texto da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanho lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isso, estas coisas que acabamos de ler aqui, para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Alegria completa. Querido Deus, obrigado por esses momentos preciosos que estamos passando aqui neste lugar. Momento de adoração, de louvor, de exaltação ao teu nome. É a tua igreja, expressão local do corpo de Cristo, homens e mulheres
lavados, remidos no sangue do Cordeiro Imaculado. Que aqui, ó Deus, expressam gratidão, adoração ao Teu nome, porque Tu, Senhor, és o nosso Deus, Deus da nossa fé, da nossa alegria, da nossa esperança, Deus da nossa salvação. E agora, Pai, nós pedimos, continua falando conosco através da proclamação da Tua palavra pregada. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sim. Muito se tem falado e escrito sobre a psicologia do amor, sobre a filosofia do amor, sobre a teologia do amor. Também muito se tem escrito e falado sobre a psicologia da esperança, a filosofia da esperança, a teologia da esperança. Mas ou quase nada vemos, ouvimos ou lemos sobre a psicologia da alegria, sobre a filosofia da alegria, sobre a teologia da alegria. E é sobre a teologia bíblica da alegria que desejo tratar com os senhores nesta noite. No texto que lemos, o Senhor Jesus afirma que nos tem falado sobre uma relação essencial com Ele, a fim de que sua alegria não somente esteja, mas permaneça em nós, a fim de que a nossa alegria seja completa. É bem verdade que eu não esgotarei o assunto aqui. A Bíblia é repleta, é vasta sobre esse assunto, falando sobre exultação, que é uma alegria extraordinária, regozijo, gozo. Mas vamos ver aqui aquilo que realmente pode nos dar a entender o que é a alegria completa que Jesus deseja para cada um de nós, seus servos, suas servas, seus seguidores. Vamos então começar conceituando a alegria, o conceito bíblico de alegria, a conceituação bíblica de alegria. O que não é alegria segundo a Bíblia? Alegria, segundo a Bíblia, não é simplesmente sentimento exteriorizado de risos e caricaturas. Não é porque alguém simplesmente está rindo, ou dando gargalhadas, ou demonstrando no seu semblante, no seu visual, uma serenidade, uma tranquilidade, que ela esteja realmente alegre segundo o conceito bíblico. Ela pode estar passando por momentos de satisfação, por momentos de regozijo, mas não estará necessariamente vivendo o que a Bíblia chama de alegria completa que Jesus deseja para mim, para você, para todos nós, os seus servos, os seus discípulos, os seus seguidores, os seus amigos. A alegria, segundo a Bíblia, não é simplesmente presença de condições favoráveis ou ausência de condições desfavoráveis. Vamos ler o que diz o profeta Abacuque a respeito disso. Lá no capítulo 3 do profeta Abacuque. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto bíblico extraordinário. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. E veja, lembre-se, alegria segundo a Bíblia não é simplesmente presença de condições favoráveis e ausência de condições desfavoráveis. Olha o que diz Abacuque aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos
exulto no Deus da minha salvação. Se nós atualizássemos este texto para os dias de hoje, poderíamos dizer assim: ainda que a conta bancária esteja zerada, ainda que eu esteja passando por um momento social difícil de desemprego, ainda que na geladeira e na despensa não tenha nada, mas sendo servo do Senhor em Cristo Jesus, sendo seu seguidor de Cristo, seu discípulo, eu me alegro no Senhor, e mais do que isso, exulto no Deus da minha salvação. Então, alegria, segundo a Bíblia, não é presença de condições favoráveis e ausência de condições desfavoráveis, simplesmente. Mas, ainda conceituando a alegria segundo a Bíblia e dizendo que não é alegria segundo a alegria segundo a Bíblia não é simplesmente sentimento momentâneo ou passageiro. Se passar, não é alegria segundo a Bíblia. Se for só um momento, não é alegria segundo a Bíblia, porque a alegria que Jesus quer para nós é uma alegria completa. E ela é completa em todos os sentidos, no sentido de intensidade, no sentido de temporalidade, no sentido de circunstâncias, aconteça o que acontecer. Jesus quer que eu e você, seus discípulos, vivamos desfrutando a alegria completa. Mas vejamos então a conceituação bíblica de alegria, no sentido de vermos o que é alegria segundo a Bíblia, posto que vimos o que não é alegria segundo a Bíblia. A alegria segundo a Bíblia é uma condição dos que estão em Cristo Jesus. E aí nós vemos, para desfrutar essa alegria completa que Cristo quer para cada um dos seus, é preciso que sejamos dele. Se você ainda não é de Jesus, meu prezado ouvinte, permita-me dizer isso para você. Você, ainda que tenha momentos, lampejos, situações de alegria, não desfruta, não desfrutou e não está desfrutando o que Jesus chama de alegria completa. Porque só aqueles que estão em Cristo Jesus desfrutam alegria. É uma alegria que está em Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Lá no versículo 11 do capítulo 15 de João, que lemos, nós já podemos entender isso. Ele diz: temos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria, segundo a Bíblia, é uma condição permanente na vida dos que a possuem. Olha o que diz o apóstolo Paulo na Epístola da Alegria, a Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 4. Acompanhe comigo esse texto. Paulo escrevendo aos Filipenses, está lá no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu gostaria que nós repetíssemos juntos esse versículo. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Preste atenção.
Há um advérbio aí, sempre, de tempo. Não é só ontem, no dia da minha salvação, ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei, perdura no meu coração. E por que não dizer a alegria que eu recebi ao receber o Senhor Jesus, perdura, permanece no meu coração. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é só naquele dia, e não é só num momento tão gostoso como esse, quando eu estou cultuando a Deus. E aqui existe, pastor Flávio, uma condição, permita-me usar a expressão, eu não a considero tão apropriada, nós vamos usar, mágica, de esquecermos os problemas, as dificuldades. Isso é bom. E aqui eu me derramo na presença do Senhor, eu me alegro com os cânticos, com os testemunhos, né? E com as informações de desafios que nós temos, como é o caso lá na congregação em Águas Lindas, né? E tantas outras coisas boas que acontecem aqui. Mas Paulo está dizendo, e por experiência própria, que é sempre alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo foi um homem que foi abandonado pelos amigos. Paulo foi um homem que foi açoitado e jogado num monte de lixo tido como morto. Paulo foi um homem que teve um grupo de homens que fizeram greve de fome e que só cessariam a greve depois de matá-lo ou vê-lo morto. Paulo foi um homem que passou uma boa parte da sua vida em prisões. No entanto, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E quando ele escreve isso, ele estava na prisão em Filipos. E foi lá naquela prisão que se converteu o carcereiro de Filipos. Vocês estão lembrados disso? Por quê? Porque alguma coisa diferente acontecia na vida desse homem. Ele estava preso. A sua condição de ir e vir estava limitada, se não interrompida. E no entanto ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É uma condição permanente. Isto é alegria segundo a Bíblia. Não é momentânea, não é passageira, não é uma circunstância por condições favoráveis ou por falta de adversidades, não. Alegria segundo a Bíblia é a constatação da habitação de Deus no coração do seu filho e a constatação da vivência desse filho na sua santa e excelsa presença. Veja o que diz lá João 14, 23, constatando a habitação de Deus no coração do seu filho. João 14, 23. É um texto bastante conhecido, mas vamos ler aqui para que nos lembremos bem do que diz o evangelista João, registrando aqui palavras do Senhor Jesus Cristo. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É a habitação do Espírito Santo de Deus, é templo de Deus. E a alegria, segundo a Bíblia, é a constatação disso. Eu sou o templo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, escreveu Paulo. Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós. E é também constatação de que este templo do Espírito Santo de Deus, parece até um paradoxo, anda na presença desse Deus, de cujo Deus ele é templo. Veja o que diz o Salmo 16, 11. O salmista está dizendo: na tua presença há
abundância de alegria. Então, se eu sou morada do Altíssimo, se eu ando na presença do Senhor, gente, é alegria pura, é alegria completa, é alegria verdadeira, é alegria de verdade. Mas continuando, Jesus quer que a nossa alegria seja completa. Para tanto, lembremos de algumas coisas. Primeiro, a alegria tem um irmão gêmeo. Qual é esse irmão gêmeo da alegria? Está aí. É o amor. Ela só é completa se for vivida e alimentada pelo amor. Não é alegria oba-oba. Não é alegria trololó. Não. É alegria que é a essência de quem é morado do Espírito Santo, vive na presença de Deus e, portanto, vive uma vida no amor de Deus. A alegria tem um irmão gêmeo que se chama amor. Mas também tem uma irmã mais velha. Quem é essa irmã mais velha da alegria? Chama-se esperança. Ela só é completa, só é realmente bíblica se for vivida e alimentada pela esperança da glória do Cordeiro. Estão lembrados? Quando os 70 voltaram alegres, dando os relatórios do que havia sido feito. Os demônios se nos submetem, os enfermos são curados, e tanta coisa que eles fizeram. E Jesus disse a eles: que bom tudo isso, mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E Paulo, falando em outras palavras, ele diz que todas as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então a alegria tem uma irmã mais velha e se chama esperança. Nós nos alegramos na esperança. E é isso que Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Mas também, meus filhos, a alegria tem um irmão gêmeo, uma irmã mais velha, mas tem um pai. O pai da alegria verdadeira, da alegria segundo a Bíblia, é Deus, em Cristo. E tem uma mãe, que é a própria Bíblia. Ela só é completa se vivida nos ensinamentos da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aquele que anda segundo a palavra de Deus tem alegria verdadeira, alegria completa. E aquele que tem alegria completa e verdadeira é porque anda segundo a palavra de Deus. É um círculo maravilhoso, precioso, que se completa. É como as duas faces de uma mesma moeda. Mas eu não quero me delongar. Vamos fazer algumas considerações finais sobre a alegria. Talvez você esteja com algumas indagações no seu coração. Mas pastor, então não tem lugar para tristeza, para pensamento. Eu já passei por umas situações assim. Será que eu tenho essa alegria? O Senhor está falando ali, anunciando ali, e que é bíblica. Vejamos. Considerações finais sobre a alegria. Primeiro, a alegria do servo de Deus está sujeita a conquistamentos que, contudo, não afetam sua essência. Veja o que diz aí Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, os versículos de 4 a 10. Olha o que diz o apóstolo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 10. Pelo contrário,
em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, tudo situações pelas quais o apóstolo passou na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor que não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e com tudo isso que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mais possuindo tudo. Então veja só, entristecidos, mas sempre alegres. Algumas traduções dizem em contristamento. Nós temos sim, passamos sim por esses momentos de revés, de baixa, mas nada disso afeta a essência da alegria completa que o Senhor Jesus veio proporcionar, dar a cada um dos seus discípulos, a cada um dos seus servos, das suas servas. Passamos-se na morte de um ente querido, às vezes numa demissão injusta do trabalho, às vezes num conflito familiar que nós não queríamos, mas infelizmente aconteceu, na situação de um filho que se enveredou pelo caminho das drogas, de uma filha que se enveredou pelo caminho da prostituição. Passamos sim momentos de contristamento, mas nada disso afeta a essência da alegria completa que tem aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você passa por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus te sustente e que a sua alegria sobressaia nesta situação de adversidade, nesta situação de crise, de dificuldade, de problema, de aflição, de angústia. Que a sua alegria seja um brilho maior, ofuscando as trevas, se posso dizer assim, dessas situações contrárias de adversidade. Então, eu afirmo, aqueles para os quais Jesus veio trazer a alegria completa, mesmo nessas situações de contristamento, essa alegria não pode ser afetada. Mas há uma coisa que pode ofuscar o brilho dessa alegria, que pode prejudicar o brilho dessa alegria, e está aí: só o pecado afeta o brilho da alegria dos filhos de Deus. Lá no Salmo 51, nós temos o relato da experiência de Davi. Salmo de número 51, os versículos de 9 a 12. Nós vemos o que diz esse grande rei, extraordinário profeta de Deus. Salmo de número 51, os versículos de 9 a 12. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, diz Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito.
volta a dar-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Sobre que Deus nos livre dele, que Deus nos faça fortes diante dele. E se porventura, numa infelicidade como aconteceu com Davi, essa ocorrência fizer parte da nossa vida, da sua vida, da minha vida, que haja em nós uma disposição, um reconhecimento, como foi o caso de Davi, de confessar o pecado, de se arrepender e suplicar a Deus o retorno da alegria completa. E por último, nessas considerações finais, Jesus nos dá a alegria completa para que sirvamos a Deus com completa alegria. Foi o salmo que o pastor Flávio abriu. Servir ao Senhor com alegria, todos os habitantes da terra, e apresentai-vos diante dele com cânticos. Jesus dá a mim, Jesus dá a você, Jesus dá a todos quantos querem alegria, e não é qualquer alegria, é alegria verdadeira, é alegria completa. E eu quero concluir lendo para nós um texto do pastor Israel Pérez de Azevedo, cujo título é A Alegria Tem que Ser Completa. A alegria, para ser alegria, precisa ser completa. A alegria completa vem da certeza de que somos amados. Quando nos sentimos amados, suportamos a doença, aguentamos a crítica e resistimos ao medo. A alegria completa forma a nossa identidade, que não é dada pelas circunstâncias, sejam felizes ou tristes, mas pelo retrato que Deus pinta com o pincel, formada por rios de amor. A alegria completa dispensa aditivos externos, porque nasce do coração, onde o Espírito de Deus faz a sua casa e faz fluir uma paz que transforma. A alegria completa contempla o presente, mesmo que sombrio, com os olhos da esperança que divisam o sol sobre as nuvens, a luz sobre as trevas, a reta depois da curva, o sorriso depois da decepção, a saúde após a aflição e a harmonia depois da discussão. A alegria completa encontra-se disponível, não numa bula de remédio, mas nas receitas de Deus, em sua palavra, onde nos encontramos com Jesus. A alegria dos homens e sob o seu comando, começamos a fazer a travessia pelo mar até o porto seguro. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós, aqueles que somos de Cristo, vivamos sim a verdadeira alegria, a alegria completa que Ele veio trazer, otorgar, proporcionar para os que são seus, para todos nós, seus servos, suas servas, seus discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém.